Pessoal, vídeo aula 9, parte 3. Nas duas partes iniciais, nós recapitulamos o princípio de funcionamento do nosso alternador monofásico, alternador com um único enrolamento de fase. A partir da parte 3, da nossa videoaula 9, nós veremos o desenvolvimento da teoria de sistemas trifásicos que vocês encontram na apostila de vocês, da página 1 até a página 13, ok? Muito bem. Vamos iniciar aqui apresentando algumas definições, alguns conceitos, compreendendo o porquê de algumas terminologias. Primeiro, a palavra alternador, ela representa o gerador de tensões alternadas. Nós vimos que em máquinas rotativas, a tensão induzida nas nossas espiras, nos nossos enrolamentos, ela obedece a uma função matemática senoidal. É aquela equação. E é igual a B vezes L vezes V vezes seno do ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor indução do campo indutor e a velocidade de deslocamento dos enrolamentos de indução, certo? Então, alternador significa um gerador de tensões alternadas, tensões que invertem de polaridade. O termo trifásico designa a existência de 3 enrolamentos de indução. A palavra elementar, ela tem aqui dupla aplicação. Inicialmente e principalmente, ela evidencia que ele é formado de apenas um elemento polar, ou seja, um par de polos, um polo norte e um polo sul. Nós veremos que os alternadores eles podem ter vários pares de polo, dependendo da velocidade com que o nosso alternador vai girar, a velocidade da turbina aplicada, se uma turbina hidráulica, uma turbina a vapor, uma turbina eólica, ele vai ter que possuir uma maior ou menor quantidade de polos para produzir tensões alternadas num determinado valor de frequência. No nosso caso aqui no Brasil, 60 Hz, né? Bom, então, o termo elementar, formado de apenas um elemento polar, um par de polos. E, em nível secundário, também formado de apenas uma espira por enrolamento. A palavra didático, ela evidencia aqui que se trata de uma configuração cujo objetivo é didático, é de melhor compreender, melhor visualizar o princípio de funcionamento. Porém, não vai ser a solução, a configuração adotada na prática, por razões técnicas e econômicas que a gente vai comentar a seguir. E o termo real significa aqui que é a configuração adotada na realidade prática para o nosso alternador. Bom, passamos agora aqui, para a gente poder compreender essa questão do didático e do real, vamos ver as partes componentes de uma máquina elétrica rotativa. São diversas as classificações das partes componentes de uma máquina elétrica rotativa, seja ela um gerador ou seja ela um motor. Aqui nós vamos nos restringir a apenas 2 tipos de classificação, né? Quanto à função das partes e quanto ao movimento dessas partes. Muito bem. Seja um motor ou seja um gerador, quanto à função, as partes das máquinas ficam divididas em apenas 2. O campo, ou seja, o campo magnético, no caso do gerador, o campo magnético indutor, né? E a armadura, o enrolamento de potência, o enrolamento onde vai ocorrer o fenômeno da indução eletromagnética, onde serão induzidas as forças eletromotrizes, induzidas as nossas tensões, tá certo? E quanto ao movimento, essas partes elas podem estar localizadas num componente parado,
ou estático da nossa máquina, né? Adotado aqui então o termo estator, né? Ou pode ser uma parte que se movimenta de forma circular, girando, rotacionando, né? Mediante a existência de um eixo biapoiado, né? Então seria o nosso rotor, tá certo? Muito bem, então o que ocorre? No nosso alternador trifásico elementar, nós podemos observar que o nosso campo magnético indutor do nosso alternador, aqui ó, polo norte e polo sul, ele é, na realidade, um eletroímã, né? Ele produz um campo magnético uniforme, porque ele é um eletroímã, ele não é um ímã permanente nesse caso, nessa aplicação. Ele é um eletroímã, é um ímã temporário, né? Produzido através desse solenoide, né? Desse enrolamento aqui. Ao circular a corrente elétrica aqui, né? A gente vai estar produzindo esse campo magnético uniforme, porque essa corrente aqui vai ser uma corrente uniforme, tá certo? Então, podemos observar que o nosso campo magnético desse nosso alternador didático, ele está localizado numa parte da máquina que é estática, ele está localizado no estator. Então vejamos, alternador didático, a função campo está no estator. A função armadura, ó, os enrolamentos nos quais serão induzidas as nossas tensões elétricas, as nossas forças eletromotrizes induzidas, eles estão localizados numa parte da máquina denominada rotor. Então, no alternador didático, o campo está no estator, a armadura está no rotor. Passamos agora para um outro tipo de alternador, o nosso alternador real. No modelo real, o nosso campo magnético, a gente pode observar aqui, polo sul, polo norte, ele está localizado no rotor. E a nossa armadura, os nossos três enrolamentos, estão localizados no estator. Então, a gente já conclui aqui que houve uma inversão na localização das duas funções da nossa máquina no alternador didático e no alternador real. Enquanto no alternador didático o campo estava no estator, no alternador real o campo está no rotor. No alternador didático, a nossa armadura estava no rotor e no real a nossa armadura está no estator. Então a diferença de um e de outro é essa inversão de localização das funções campo e armadura. Então vejamos aqui, ó, comparação alternador didático e real. Qual é a razão das inversões dessas posições do campo e da armadura entre os dois modelos, o modelo didático e o modelo real? É pura e simplesmente a questão da viabilidade técnica e econômica. Por quê? Ora, na componente que se movimenta da nossa máquina, no rotor, né, a continuidade elétrica do rotor em relação ao meio externo, ela obrigatoriamente ela tem que se realizar através de um sistema deslizante. Né? Não pode ser um sistema rígido. Esse sistema deslizante ele é composto de anéis coletores e escovas de carvão. Ora, no alternador didático, nós temos o nosso campo no estator e a armadura no rotor. Então, no alternador didático, os anéis e as escovas, eles são utilizados para a continuidade elétrica na nossa armadura. Acontece que a armadura de um alternador, ela vai trabalhar com tensões induzidas que vão a quilovolts. Né? Para vocês terem ideia,
no Brasil, a grande maioria dos geradores, sejam eles térmicos, né, com turbinas térmicas ou hidráulicas, eles induzem tensões por fase da ordem de 13,8 kV. Né? As máquinas mais antigas, 6.600 volts. Então são milhares de volts. E como esses geradores eles têm uma potência relevante, né, as correntes então serão correntes que poderão atingir até milhares de amperes. Então fica fácil a gente compreender por que a gente não fabrica alternadores com a configuração didática. Porque isso implicaria em um sistema de escovas e anéis coletores que trabalharia com correntes elevadíssimas, que poderiam atingir milhares de amperes, ou ainda também com tensões de milhares de amperes. Isso, técnica e economicamente, se torna absolutamente inviável. Então, o que a gente faz? A gente, na configuração real, inverte a posição física das funções campo e armadura. Nós vimos que no alternador real, a nossa armadura, que vai trabalhar com tensões de correntes de milhares, né, numericamente atingindo milhares de volts e milhares de amperes, no estator. Ou seja, a continuidade elétrica é uma continuidade rígida, não é uma continuidade que requer anéis deslizantes, né, e escovas, certo? Então, no alternador real, o campo, a função campo, vai ser aplicada ao rotor. E o campo de um alternador, ele vai trabalhar com centenas de amperes, até centenas de amperes, né? Normalmente dezenas de amperes, e tensões que normalmente não excedem aí a 250 volts, alguma coisa dessa ordem. Né? Ela vai variar de 100 a 250 volts, tá certo? Então, por essa razão, né, essa distinção entre o alternador didático e o nosso alternador real, ok? Muito bem. O princípio de funcionamento do nosso alternador didático. Nós vimos o princípio de funcionamento do nosso alternador monofásico, né? O alternador trifásico, ele não vai ser diferente, né? Nós teremos aqui, ó, essa primeira espira, a linha azul aqui, né, é a mesma espira daquele nosso enrolamento monofásico que nós estudamos. Só que agora nós teremos mais outros dois enrolamentos que espacialmente eles serão fixados de uma forma que os três enrolamentos fiquem equidistribuídos no espaço. Ora, para equidistribuir os enrolamentos, né, espacialmente, né, no espaço aqui nós teremos no plano, né, uma totalização de 360 graus mecânicos. Para equidistribuir três enrolamentos, nós teremos três enrolamentos separados de 120 graus mecânicos entre si. Então a gente observa aqui, ó, que o terminal A do enrolamento A', ele está a 120 graus mecânicos do enrolamento B vermelho, né, da nossa fase B'. Da mesma forma, o terminal C do enrolamento da fase C verde, C', ele estará 120 graus mecânicos separados do terminal B. Então, entre fases A, B e C, há uma equidistribuição espacial mecânica de 120 graus mecânicos, tá certo? Então, ao se instalar neste eixo aqui do rotor uma turbina, seja ela uma turbina hidráulica, uma queda d'água, uma turbina a vapor, onde se sopra vapor a alta pressão, ou ainda uma turbina eólica num catavento, né? Essa nossa máquina, vamos supor que ela vai girar no sentido anti-horário, né? O que vai acontecer? Na medida que se estabelecer um movimento dessas espiras, né, submetidas a esse campo magnético, que é um campo uniforme, né, o movimento relativo das espiras em relação ao campo
vai fazer com que a cada momento o enlace de linhas de fluxo magnético através de cada uma dessas três espiras, esses três enrolamentos, varie. E ao variar esse enlace, cada enrolamento estará percebendo uma variação de campo magnético, uma variação de fluxo magnético. E onde há variação de fluxo magnético, pela lei de Faraday-Lenz, haverá indução de uma força eletromotriz, indução de uma tensão elétrica, tá certo? O que vai ocorrer aqui é que nós teremos três tensões alternadas senoidais, de mesma magnitude, mesma frequência. Por quê? Mesma frequência porque a velocidade de giro do rotor é única e a quantidade de polos também. A quantidade de espiras em cada enrolamento vai ser igual. Então, as magnitudes das tensões induzidas serão iguais. A frequência vai ser igual. O que vai diferir uma tensão da outra? Vai diferir o comportamento no tempo dessas tensões. A senoide da tensão induzida na fase A em relação à senoide da tensão induzida na fase B e em relação à senoide da tensão induzida na fase C vai indicar um defasamento no tempo entre essas tensões. Essas senoides, elas estarão defasadas no tempo, né, de um valor de tempo associado a 120 graus elétricos para uma determinada frequência. Nós vimos que no Brasil a nossa frequência é de 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Então o que acontece? Em 1 segundo no Brasil, nós temos 60 períodos elétricos, 60 ciclos. Então, no Brasil, em 1 segundo, a tensão, ela faz um ciclo de 0 a 360 graus 60 vezes. Então, um ciclo no Brasil tem 1,60 de segundo, tá certo? Então, 1,60 de segundo no Brasil corresponde a 360 graus elétricos. 120 graus elétricos é a terça parte de um ciclo, né? Então, se no Brasil 360 graus elétricos é 1,60 de segundo, 120 graus elétricos de defasamento entre essas três tensões vai ser a terça parte de 1,60, tá certo? A terça parte de 1,60 de segundo, né? Nós teríamos 1,20 de segundo. Ok? Então vejam, no nosso alternador didático aqui, né, os três enrolamentos, né, induzindo três tensões defasadas no tempo em 120 graus elétricos, né, ao girar no sentido anti-horário, se nós colocássemos aqui um observador aqui acima, olhando para baixo, e a nossa máquina girando no sentido anti-horário, ele ia enxergar passar a fase A, depois passar a fase B e depois passar a fase C. Certo? Então, essa sequência de fases para o giro anti-horário, ela é conhecida como sequência de fases ABC, positiva ou anti-horária. São três sinônimos para designar uma das possibilidades de sequência de fase. Nós teremos duas. Se a nossa máquina girar no sentido horário, vai passar a primeira fase A, depois a fase C e depois a fase B. Nós teríamos passando ACB. ACB. Ora, vejam que esse termo aqui, ABC, ele é bastante lógico, né? Ele está dentro de um critério de ordenação alfabética, né? Em ordem alfabética, certo? A sequência positiva anti-horária, ABC, está em ordem alfabética. Se a gente ficar dizendo ABC, 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 e começar pelo C, vai ser CAB, ou começar pelo B, BCA, né? Então nós teríamos aqui três possibilidades de dizer sequência ABC, BCA ou CAB, né? Nós vamos escolher qual? Vamos escolher ABC dentro do critério de ordem alfabética direta, o critério lógico. Agora, no sentido horário, a gente vê passa A, passa C, passa B.
Ou ainda passa C, passa B, passa A. Né? Ou ainda, dependendo da letra que a gente comece, a gente vai ter 3 possibilidades. Ora, qual é o critério que a gente vai escolher? Um critério lógico. C, B e A para designar a sequência negativa ou horária. Por quê? Porque é a ordem alfabética inversa, C, B e A. Certo? Então, 2 possibilidades de sequência de fase. Tá certo? Em motores elétricos, a inversão da sequência de fases vai produzir que tipo de efeito? Inversão no sentido de giro do motor. Se ele estava girando no horário e a gente inverteu a sequência de fases, ele passa a girar no anti-horário. Tá certo? Muito bem. Então, vocês observem aqui, ó, com as 3 cores, né? Azul para fase A, vermelho para fase B e verde para fase C, nós estamos aqui representando no tempo as nossas 3 tensões senoidais induzidas. Essas tensões senoidais, vamos recapitular, elas tomaram como referência este eixo vertical aqui, ó. O eixo transversal ao eixo polar. O eixo transversal, também conhecido como eixo quadratura. Então vejam que a nossa referência para aquelas 3 senoides desenhadas a seguir é esse eixo vertical, ou seja, o nosso 0 grau ele está posicionado aqui e a contagem feita no sentido anti-horário, tá certo? Não é o que convencionalmente a gente vem usando, né? O que o nosso dia a dia utiliza, o nosso cotidiano? Utiliza como referência este eixo horizontal com o 0 aqui à direita e o sentido de contagem anti-horário. Muito bem. A nossa análise aqui, ela está tomando como referência o nosso eixo quadratura, o nosso eixo transversal ou vertical, tá certo? Então vejam, a tensão na fase A, ela é nula para tempo nulo. Ela é a nossa tensão de referência aqui, a da fase A, né? Considerando como eixo de referência o eixo transversal, o eixo quadratura, tá certo? Então vejam, o 0 crescente da fase A azul, ele está aqui, ó, em 0 grau. O 0 crescente da fase A, B vermelha, ele está 120 graus atrasado, ele ocorre 120 graus depois. O 0 crescente da fase C verde, ele está acontecendo 120 graus depois da fase B, ou seja, 240 graus, tá certo? Então a gente diz, ó, a tensão induzida na fase B vermelha está 120 graus atrasada da tensão induzida na fase A azul. A tensão induzida na fase C verde está 120 graus atrasado da tensão induzida na fase B vermelha, tá certo? Ou seja, a tensão induzida na fase C verde, ela está 240 graus atrasada em relação à tensão induzida na fase A azul. Estar atrasado 240 graus é o mesmo que estar adiantado 120 graus, ok? Então vejam as equações, ó. Na fase A, né, a equação da tensão induzida no tempo é o valor máximo, o valor de pico, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo a cada instante, né? O ângulo formado entre o vetor velocidade de deslocamento dos condutores da espira e o vetor indução do campo indutor, tá certo? Então, a fase A, ela está posicionada a 0 grau no eixo. Então, a posição dela vai ser a velocidade angular vezes o tempo decorrido. A velocidade angular vezes o tempo decorrido vai dar o ângulo a cada instante, tá certo? A mesma coisa vai acontecer para a fase B e para a fase C. A velocidade angular vezes o tempo decorrido vai dar o ângulo a cada instante. Só que a gente tem que considerar que a fase B, em relação à fase A, ela está atrasada de 120 graus elétricos, tá certo? Aqui, ó, vejam então que a gente está descontando menos 120 graus elétricos.
Só que aqui não está expresso 120 graus elétricos. A escala aqui, ela está em radianos, né? Pi é 180, pi radianos é 180 graus. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 2, 120. Ok? Então aqui é só a escala que está em radianos. Mas o que a gente está fazendo? A gente está fazendo posição instantânea, velocidade angular vezes tempo, ângulo instantâneo, descontado o atraso da fase B de 120 graus elétricos. Na fase C, nós estaríamos aqui subtraindo 240 graus elétricos. Subtrair 240 graus elétricos seria o mesmo que dizer atrasado 240 graus elétricos. Vale também adiantado 120 graus elétricos. Então aqui está mais 120 graus elétricos. Mais 120 graus elétricos é mais 2π sobre 3 radianos. Tá? Ok? Muito bem. Agora vejamos o seguinte. As equações anteriores nós escrevemos tomando como referência o eixo transversal, aquele eixo vertical, né? Ou ainda conhecido como eixo quadratura, que não é o eixo que convencionalmente nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o eixo das abscissas do plano cartesiano, o eixo horizontal. Então, o objetivo nosso agora é de reescrever a equação das nossas três tensões para o nosso cotidiano, para o nosso eixo convencional, que é o eixo direto, o eixo horizontal das abscissas. Ora, para isso é muito fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai pura e simplesmente considerar a defasagem entre eixos. Nós escrevemos as equações que nós acabamos de ver, tomando como referência o eixo quadratura, vertical. Para um sentido de giro anti-horário, o eixo quadratura vertical, em relação ao eixo direto horizontal, ele está adiantado de 90 graus. Então, a gente pode, pura e simplesmente, pegar as equações que nós escrevemos com referência vertical, somar 90 graus para fazer com que essas equações sejam transladadas para uma referência horizontal. E foi isso que a gente fez. Nós vamos pegar a fase A, nós tínhamos apenas seno de ômega vezes t. Né? Ela estava em cima do zero. Nós vamos somar 90 graus. 90 graus em radianos é π sobre 2. Π é 180 graus, por 2 dá 90. Tá certo? A nossa fase B, o que nós tínhamos? Nós tínhamos ômega t menos 120 graus, menos 2π sobre 3. Agora, menos 120 graus soma 90 graus, vai ficar menos 30. O que é menos 30 graus? É menos π sobre 6 radiano. 180 sobre 6 dá 30. Então aqui é a mesma coisa que dizer menos 30 graus elétricos. Tá certo? Agora, estar atrasado de 240 graus elétricos, né? Que é a fase C, né? 5π sobre 6 radianos vai ser 240 graus elétricos de atraso, mais 90 graus para transladar o eixo vertical para o horizontal. 240 negativo, mais 90 vai ficar menos 150 negativo, né? Menos 150 graus. 180, ó, π é 180, por 6 dá 30. 30 vezes 5, 150. Daí, a representação fasorial, ó, dessas nossas três tensões induzidas, levadas à nossa referência usual, a referência horizontal, serão a tensão em cada um dos três enrolamentos de fase, A', BB', CC', vai ter um valor eficaz ou RMS, né? Certo? O mesmo valor, só que a da fase A, 90 graus positivo, a da fase B, menos 30 graus, a da fase C, menos 150 graus. Vocês observam aqui, ó, que a defasagem angular entre as três vai ser de 120 graus elétricos, equidistribuída, né? De 90 positivo para 30 negativo, tem uma distância angular de 120 graus elétricos. De 30 negativo para 150 negativo, tem
uma distância angular, novamente, de 120 graus elétricos, tá certo? De 150 graus elétricos para 90 graus elétricos, vai dar uma distância de 150 com 90, 240. 240 de distância é o mesmo que uma distância de 120 tomada no sentido inverso. Dizer que está 240 atrasado é o mesmo que dizer que está 120 adiantado. Então vejam, esses três ângulos aqui serão ângulos convencionais que serão adotados para as três tensões de fase induzidas para a sequência de fases ABC, positiva ou anti-horária. Então nós sempre tomaremos, ao solucionar um circuito elétrico trifásico, que seja com sequência ABC, positiva e anti-horária, nós sempre tomaremos como ângulos das nossas tensões esses três ângulos convencionais. Eles serão padronizados. Esses ângulos convencionais, eles surgiram da onde? Do estudo do nosso alternador didático elementar, né? Em que instante de tempo? No instante de tempo de início de giro, quando a fase A está em pezinha em cima do eixo quadratura e o alternador inicia a girar. A tensão na fase A vai ser 0 volts, tá? E assim sucessivamente, tá certo? Então, os ângulos convencionais das nossas tensões de fase, eles são ângulos padronizados a partir do instante de tempo do início de giro do nosso alternador didático elementar, ok? Vejam então aqui, repetindo as nossas três tensões para a sequência de fase ABC positiva ou anti-horária, elas tinham os ângulos mais 90, menos 30 e menos 150. Para a sequência de fase inversa, a CBA negativa ou horária, né, a gente vai pura e simplesmente inverter os sinais dos ângulos da sequência ABC positiva ou anti-horária. Né? Na fase A, que era mais 90, fica menos 90. Na fase B, que era menos 30, fica mais 30. E na fase C, que era menos 150, fica mais 150. Aqui, nós temos as duas figuras para as nossas duas sequências de fase. Ó. A ABC, positiva ou anti-horária, e a CBA, negativa ou horária. Né? Então, vejam os ângulos. Ó. Fase A mais 90, fase B menos 30, fase C menos 150. Isso para a sequência anti-horária. Para a sequência horária, só invertemos os sinais dos ângulos. Fase A menos 90, fase B mais 30, fase C mais 150. Esses ângulos aqui